Você sabia que as suas escolhas podem te levar à vida, mas também podem te levar à morte? Quer saber mais? Fica aqui com a gente, porque está entrando no ar o Acordando para o Propósito. Bom dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu e está acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé na sua vida e você é o próprio propósito de Deus. Sejam muito bem-vindos aqui para mais um programa Acordando para o Propósito. Nesta quinta-feira, semana está avançando, estamos aí chegando bem na reta final da semana, mas eu tenho certeza que o Senhor tem te dado forças, discernimento, sabedoria para poder vencer não somente essa semana, mas vencer toda a jornada que Ele tem te proposto para esse ano, ano de bênçãos para a tua vida, ano de bênçãos para a tua casa e ano de você acordar para o propósito de Deus. Eu não sei se você está aqui pela primeira vez, mas o nosso programa Acordando para o Propósito, ele é realizado de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã. 6 e 7 da manhã, você acorda para o propósito, literalmente e em todos os sentidos. Acordar no sentido de sair do sono para poder iniciar o dia, como também o acordar no sentido de despertamento para o propósito de Deus. Então eu quero agradecer aqui a tua presença e dizer para você que está chegando aqui novo, como que você faz para poder participar aqui do Acordando para o Propósito. O Acordando para o Propósito é app. Então eu sempre digo aqui para você, você precisa instalar o app na sua vida. E como que você faz para instalar o app na sua vida? É muito simples. Você está aqui no nosso canal no YouTube. Eu sei que tem pessoas que assistem a reprise no Instagram, mas é importante você fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, youtube.com/barra Edvanei Fernandes. Você que está aqui pelo YouTube, é só você aqui embaixo ter o botão inscrever-se, vermelhinho, você clica, faz a tua inscrição e você já dá o primeiro passo. O segundo passo é você acionar os sininhos das notificações para você receber em primeira mão as novidades do nosso canal. Depois você curtir, comentar e compartilhar. São 5 ações básicas: se inscrever, acionar o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar. O compartilhar é para poder você chamar outras pessoas para estarem aqui participando conosco, outras pessoas que você sabe que precisam acordar para o propósito e outras pessoas que necessitam ou reconhecem a necessidade que nós temos diária de nos relacionarmos com a palavra de Deus. Inclusive, eu estou aqui com a Bíblia para dizer para você: leia a Bíblia diariamente, ore diariamente, tenha relacionamento com o Espírito Santo diariamente. Isso é algo primordial para a tua vida espiritual, mas também para a tua vida emocional, e eu digo até que para a tua vida e saúde física, porque a palavra de Deus ela é rica em ensinamentos e nós estamos aqui exatamente fazendo isso, dando ensinamentos da palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus. Então eu creio que você pode convidar pessoas, você pode compartilhar. Faz isso hoje. Amanhã é o dia que a gente faz aqui uma oração e geralmente eu abro nas redes sociais na quinta para que na sexta eu veja o nome das pessoas, ainda que eu não mencione muitas das vezes aqui na oração, eu vou apresentar a Deus essas pessoas que fazem os pedidos de oração. Então, quem sabe você copiar o link e enviar para uma pessoa e dizer assim: olha, amanhã o pastor Edvani vai fazer uma oração pela sua vida, participa do Acordando para o Propósito amanhã, porque você vai receber essa oração. Então é um caminho também de você
abençoar a vida de outra pessoa e de comunicar que nós estamos aqui todo dia, 6h e 7 da manhã, tá certo? Então a gente colocou, né, a nossa fala de hoje aqui, o nosso assunto de hoje, que nós estamos aqui no mês do Espírito Santo, então temos tratado sobre coisas relacionadas ao Espírito de Deus nas nossas vidas, o Espírito Santo, esse que é o Espírito da verdade. Então a gente já viu aqui que o Espírito Santo ele tem algumas nomenclaturas e ao longo de todo o mês nós vamos tratando, obviamente, sobre alguns detalhes importantes acerca do Espírito Santo. Mas hoje nós colocamos de maneira muito clara dicas de como você fugir dos desejos carnais. E aí eu gosto sempre de explicar para você o seguinte: a carne, quando é falada sobre carne na Bíblia Sagrada, está relacionado a esta matéria que nós possuímos, que foi contaminada pelo pecado e houve a necessidade de nós sermos o quê? Redimidos por conta do pecado. Então, quando nós falamos sobre desejos carnais, nós estamos falando da nossa própria vontade e dessa essência que nós possuímos que está vinculada ao pecado. Aquele pecado que foi cometido lá no Éden, onde por um homem entrou o pecado, mas nós recebemos a Cristo e por onde entrou o pecado, nós sabemos que recebemos a remissão dos pecados por outro homem, Jesus, Deus encarnado, que veio a esta terra dar a sua vida na cruz do Calvário por mim e por você. Então, veja, como que a gente foge dos desejos carnais? Primeiro, você precisa compreender o seguinte: nós, enquanto seres humanos, nós possuímos sentidos. Quais são os sentidos aqui, basicamente, para poder você entender? Visão, tá certo? Audição, olfato, paladar, tato. São os sentidos basilares que nós podemos ter ciência. Você aprendeu isso certamente na escola. É coisa muito básica. Agora eu posso dizer para você o seguinte: os sentidos, todos eles podem favorecer a nossa vida, como ele também pode nos levar à morte. Através dos sentidos, nós somos aguçados a uma coisa chamada prazer. E aí o prazer, ele nos leva a uma satisfação momentânea, isso é certo. Então, através do tato, através do olfato, através da audição, da visão, do paladar, todos nós podemos ter esses sentidos aguçados e desfrutar de momentos de prazer. Só que muitas coisas que nós exageramos em relação a esta possibilidade de ter esses sentidos, eles são prejudiciais para as nossas vidas. Por quê? Duas coisas aqui. A gente está falando sobre desejo carnal. Então, o desejo carnal, ele te leva à morte. Por quê? Ele vai alimentar única e exclusivamente a carne. É alimentar, de fato, aquilo que está inclinado para o pecado. Mas nós temos uma outra opção. A outra opção é você alimentar o seu espírito através de uma inclinação para o Espírito de Deus, para o Espírito Santo. Então, é muito simples você pensar nisso. E eu gosto de tratar isso daqui, e as nossas reflexões aqui elas são muito breves e bem diretas no que diz respeito ao ensinamento que nós temos da palavra de Deus para o teu dia. Por quê? A gente está de fato dentro de uma situação onde há uma natureza pecaminosa, isso é, uma origem pecaminosa. Essa origem, como eu falei, que foi agregada ao ser humano no próprio Éden, ela é algo que vem para nossas vidas de maneira que nós não temos, de fato, o controle nesta origem. Então, nós temos controle somente em o que alimentamos, ou se alimentamos a carne, ou se alimentamos o espírito. Então, veja,
Fugir dos desejos carnais vai necessitar basicamente de uma decisão, principalmente o quê? Principalmente você, que colocou a sua vida no altar de Deus, você que entregou a sua vida para Jesus, a decisão em relação ao que você vai alimentar parte do pressuposto da sua maturidade, daquilo que você define para a tua vida. Então, a primeira coisa aqui, para poder fugir dos desejos carnais, porque se você alimentar os desejos carnais, certamente você que está em vida ficará entre a vida e a morte, seria uma consequência. Você sabe que o salário do pecado é a morte. Significa o quê? Significa que você, alimentando os seus desejos carnais, você vai se matar. É praticamente uma espécie de morte forçada. Por quê? Porque você vai alimentar a tua carne, os teus desejos, e aí você vai viver uma vida apenas de busca pelo prazer. E aí o que que vai acontecer? Você vai alimentar a carne vai te levar à morte. Agora, o dom gratuito de Deus é a vida. Então, a vida eterna que nos é concedida pela obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, ela, na verdade, é a possibilidade que Deus nos dá de alimentar o espírito, o nosso espírito, através do quê? Através do Espírito Santo de Deus. E aí eu gosto de falar sobre Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8 é um capítulo muito emblemático. Ele trata basicamente de nós estarmos debaixo da graça de Deus, caminhando segundo o espírito de santidade. Então, o que que seria isso daqui? Caminhar segundo o espírito de santidade. Significa que eu entro num processo, isso é algo diário e constante, aonde eu separo a minha vida para Deus. Então, fugir dos desejos carnais significa o quê? Significa eu fugir das circunstâncias que alimentam a minha carne para poder me separar para Deus. Quando eu me separo para Deus, e isso tem a ver com santificação, eu estou basicamente alimentando o meu espírito através do Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, ele tem poder de alimentar não a nossa carne, mas de alimentar o nosso espírito. Então, por isso que a Bíblia deixa muito clara, as obras da carne, elas se opõem àquelas obras que são do espírito. As obras das trevas, elas se opõem às obras da luz. Isso é muito claro, pensando no contexto bíblico. Então, veja, como que eu fujo dos desejos carnais? Significa o quê? Você vai ter desejo? Vai, você tem desejo porque basicamente você é um ser humano, o ser humano possui sentidos, os sentidos são aguçados. Então, ter desejo é normal no sentido de que é algo que diz respeito à sua vida enquanto ser humano. Agora, você vai dizer se esses desejos eles estão para alimento do teu espírito ou para o alimento da tua carne. Se é única e exclusivamente o prazer pelo prazer ou se é a busca pela satisfação em Deus. Então isso aqui é algo que você precisa entender. Então, é o que que você vai alimentar. Então, veja aqui, basicamente eu vou falar aqui, já te dei algumas dicas de como você vai fugir dos desejos carnais, mas a palavra aqui que eu estou usando, o verbo que eu estou usando é fugir, sair, ok? Daquilo que te apresenta o alimento aos desejos carnais e se separar para Deus. Por isso que eu falei, esse capítulo 8 de Romanos, ele trata sobre essa ideia de santificação, que é um processo diário de separarmos a nossa vida para Deus e não para cumprimento de uma agenda de satisfação da sua carne. Isso é interessante. Então, a primeira coisa que você está vendo aqui é o seguinte: olha, esqueça fazer única e exclusivamente a tua vontade.
A sua vida deve ser regida pelo Espírito Santo. Sua vida sendo regida pelo Espírito Santo, você vai estar alimentando a vontade de Deus na tua vida. Aí vamos ler aqui o texto, porque eu digo para você, como que você foge dos desejos carnais? Andando segundo o Espírito. E aí, no caso, você pensando no teu espírito. Lembra que eu já expliquei aqui no Acordando para o Propósito? Você é constituído de corpo, alma e espírito. Na ordem do texto que Paulo fala aos Tessalonicenses, espírito, alma e corpo. Aí Romanos 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui Espírito está em letra minúscula. Então, se você ler aí Romanos capítulo de número 8, o versículo de número 1 vai dizer que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, isso é, o Espírito Santo em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Então veja aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, para poder fugir, tá certo? Para poder você fugir dos desejos carnais, basicamente, ande segundo o Espírito. Você não vai andar segundo as vontades carnais, segundo os seus desejos carnais, você vai andar segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito é o quê? Basicamente, existe uma caminhada na vida, existe uma direção para que você esteja pautado no direcionamento de uma vida espiritual em Deus. Então, ande segundo o Espírito. É uma decisão, é uma caminhada, né? Andar tem a ver com caminhar, com percorrer. Lembre-se que a santificação é algo processual, então uma decisão diária de você caminhar com Deus. Número 2, Romanos 8, versículo de número 5. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Versículo de número 6. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, mais uma dica: inclinar-se para o Espírito Santo de Deus. Então, falei andar segundo o Espírito e inclinar-se para o Espírito Santo de Deus. Caminhar fala de constância, fala de algo diário, fala de uma caminhada, de algo processual. E inclinar-se fala de você ser claramente tendencioso, de você ser claramente inclinado. Significa de você buscar estar alimentando, inclinando-se para a vontade do Espírito. Você tem que ser tendencioso, você tem que ser intencional. As pessoas têm usado muito essa palavra intencional. Então, seja intencional no sentido de buscar a ajuda do Espírito Santo para poder você fugir dos seus desejos carnais. Seja intencional. Queira andar segundo o Espírito, queira inclinar-se para o Espírito Santo de Deus. Então é muito tranquilo você entender isso. O difícil é você ser intencional, você colocar isso de maneira prática na sua vida. Por quê? Você vai estar lutando contra as forças da tua carne, contra os desejos, contra as vontades e muitas das vezes contra o prazer que é gerado por conta disso. Agora, olha o que o versículo de número 6 ele está dizendo. Porque a inclinação da carne é a morte. Você quer escolher a morte para a tua vida? Não, principalmente porque nós queremos morar na eternidade com Deus. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então, quando você se inclina, quando você caminha segundo o Espírito, você está
caminhando para uma vida com paz. Então não é somente ter vida, é ter vida e paz. Isso aqui é algo para você guardar para a tua vida. Então você vai pensar nisso que eu estou falando para você, porque é a maneira clara de você fugir dos seus desejos carnais, porque eles existem. Agora, é uma decisão entre a vida e a morte. Você escolhe. Se você quiser vida, andar segundo o Espírito, inclinar-se para o Espírito. Então você vai ter vida e paz. Agora, se a inclinação for para as coisas da carne, o que vai acontecer? É morte. Exatamente isso. A inclinação da carne é morte. A carne, ela vai te levar para a morte. Morte espiritual, morte no sentido físico, claro, da vida, e morte eterna. Tá certo? Então essa é a nossa reflexão de hoje, quinta-feira. Amanhã você não falte, porque nós vamos orar. Se você quiser, você pode aqui mesmo na descrição deixar o teu pedido de oração. Você tem às vezes uma demanda, você tem uma situação na justiça, você está com um problema de saúde, você está precisando de uma direção de Deus. Coloque aqui nos nossos comentários o teu pedido de oração. Se você quiser, pode deixar teu nome também. Se quiser, pode deixar o pedido de oração pela vida de outra pessoa, porque amanhã nós vamos estar entregando diante de Deus, através, né, do Espírito Santo, que é aquele que sabe interceder por nós e colher as nossas orações de maneira a trazer eficácia nas nossas orações. Tá ok? Então, faça boas escolhas na sua vida. Fica aí essa dica. Coloca aí nas redes sociais e me marca. Eu decido fazer boas escolhas. Eu decidir pela instrução do Espírito Santo. Coloca isso aí, é grande, mas vai ficar legal. Eu decido fazer boas escolhas. Eu decido fazer escolhas segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Espírito Santo. Então, a ideia aqui, claro, é o seguinte: olha, decida fazer boas escolhas. Você fazendo boas escolhas, você vai estar alimentando o espírito e não os seus desejos carnais, tá bom? Então, lembrando aqui as ações para você instalar o app que é o Acordando para o Propósito, aqui simbolicamente representando que você vai estar aqui conosco diariamente. Para instalar o app inscreva-se no nosso canal, acione o sininho das notificações, curta, comente e compartilhe pelo menos com uns 20 hoje. Quinta-feira você vai compartilhar aí pelo menos uns 20 para poder a gente amanhã estar com essas pessoas aqui orando e agradecendo ao Senhor. A gente sempre ora também aqui no final e hoje não vai ser diferente. Amanhã a gente faz uma oração apresentando os pedidos e hoje a nossa oração aqui para terminar. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos. Senhor, nos deu uma quinta-feira abençoada, nos deu um dia de paz, um dia de vivacidade para nós. Nos dá, Senhor, de fato, entendimento para que nós venhamos fazer boas escolhas, que nós venhamos decidir segundo o teu Espírito Santo e não segundo as nossas vontades e os nossos desejos carnais. Nós queremos, Senhor, ter vida eterna contigo. Portanto, decidimos fazer boas escolhas, decidir segundo a vontade do teu Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, nós oramos a ti, te entregando a vida de cada um que aqui conosco está participando desta manhã e todos aqueles que junto conosco estão acordando para o propósito. Um forte abraço e até amanhã, assim querendo nosso Senhor.